hoje nós vamos falar sobre o trabalho que nós fazemos com os pés das nossas ginastas, tá? Independente, né, se o trabalho é para fortalecimento ou se ele é para alongamento, para melhorar a ponta do pé, né, para aumentar esse grau de amplitude das ginastas, tá bom? Independente de qual seja o trabalho, ele deve ser um trabalho feito com muito cuidado e com muita responsabilidade, ok? Então, num olhar geral aí, pra gente iniciar esse assunto, a gente sempre tem que pensar, por exemplo, hoje, para qualquer pessoa, né? Os nossos pés, eles aguentam todo o nosso peso, né? Então, tem uma grande sobrecarga em cima dos nossos pés, né? Então, às vezes as pessoas trabalham em pé o dia todo, né? Se sentem muito cansadas, os pés inchados à noite, né? Então, assim, pra gente perceber a importância que tem os nossos pés, certo? Então, para as ginastas é da mesma forma, né? É muito mais. Por quê? As ginastas, a gente tem que ter essa preocupação com os pés delas, né? Porque além de deixar um movimento mais bonito, finalizar um movimento, ainda tem as aterrissagens dos saltos, né? Os equilíbrios, os pivôs, tudo, todos esses exercícios, eles recrutam os pés das ginastas, né? Elas precisam ter uma grande mobilidade, ser bem fortalecido, né? O nosso pé é muito importante, né? A questão de tantas articulações que nós temos ali no nosso pé, a gente precisa prevenir lesão, a gente precisa tá protegendo essa articulação. Uma das perguntas, né, que me veio bastante aí na caixinha de pergunta que eu abri nos stories há algumas horas atrás, muitas pessoas me perguntaram quando eu posso começar a trabalhar os pés das minhas ginastas, né? Como não foi tão específico, eu imagino que as pessoas que perguntaram foi no sentido de forçar, né, para melhorar a ponta do pé, né, de ganhar essa amplitude do colo do pé para que se tenha uma ponta mais bonita, né, uma ponta mais, uma ponta melhor. Então, a minha resposta é a seguinte: o pé, nós já vamos iniciar o nosso conteúdo com essa resposta. O nosso pé, ele é trabalhado desde o início do treinamento, lá na base, tá? Então, quando a gente começa um trabalho com a escolinha, quando a gente começa um trabalho lá no início do ano, quando a gente está trabalhando, desenvolvendo essa ginasta, esse trabalho, ele é contínuo, né? Então, assim, a gente não vai começar a trabalhar o pé da ginasta, seja ou a amplitude ou o fortalecimento, em um determinado tempo depois que essa ginasta começou a treinar, né? Que essa aluna está na aula de ginástica rítmica. Não, a gente vai trabalhar isso a todo momento, todas as aulas, todos os treinos, né? Porque isso é muito importante e é algo que precisa ser trabalhado de forma correta e de forma responsável, tá bom? Então, os nossos pés, assim como as nossas mãos, né? Mas hoje a gente vai falar específico dos pés, eles dão a finalização dos movimentos, né? Se você parar para pensar aqui comigo, coloquem aí nos comentários se vocês concordam comigo. Quando existe uma ginasta, por exemplo, competindo, né? Se às vezes ela é uma ginasta muito expressiva, muito flexível, né? Uma ginasta bonita na quadra ou nas aulas mesmo, é uma ginasta linda, né? Que tem carisma, que sabe se expressar, mas ela não tem um pé bonito. Vocês concordam comigo que aquele pé chama muito mais atenção do que todas essas qualidades que ela tem? A gente presta muita atenção nisso, né? Às vezes alguém pode até comentar: nossa, que ginasta linda, que ginasta flexível, nossa, mas tem um pé, nossa, mas tem um pé feio. Vocês concordam comigo que isso acontece
nas competições, às vezes a gente vai tá assistindo uma competição mesmo pelo, né, competições nacionais, pan-americanos, internacionais, né, a gente vê uma ginasta lá na TV, ela é linda, maravilhosa, nossa, mas podia melhorar o trabalho desse pé, né, podia ter um pé mais bonito, né, então é algo que chama muita atenção. Então, o nosso pé, ele finaliza os movimentos. Por exemplo, se uma ginasta está com a perna erguida aqui na orelha, né, fazendo um espacato aqui, um grande écart, com a perna aqui em cima, pode estar lá para trás da cabeça, né? Mas se o pé tá feio, esse pé vai chamar muita atenção. Então a ginasta pode ser linda, maravilhosa, mas o pé chama muita atenção. Ó, ele está falando aí que é verdade, o pé chama muita atenção. Então, a gente tem que minimizar isso, né? Melhorar cada vez mais o trabalho com os pés. E a gente pode fazer isso e a gente começa fazendo isso lá na base, né? No trabalho de base, a gente começa fazendo isso explicando para as meninas dessa importância, falando para elas um pouquinho dessas coisas, né? De que o pé, a ginasta pode ter um salto maravilhoso, mas às vezes se o pé tá lá na frente balançando, fica muito feio, chama muita atenção. Além de que quando a gente entra numa área competitiva, isso é despontuado, né? As ginastas perdem nota com isso. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, ter atenção com isso, tá bom? E quando a gente fala de base, né, de começar um trabalho, quando eu tô construindo a carreira de uma ginasta, né, quando eu tô trabalhando, vou desenvolver essa ginasta, né, por exemplo, vamos pensar aí no ano, vou trabalhar durante o ano com essa ginasta, né, então eu preciso trabalhar todos os dias o pé, desde fortalecimento, alongamento, né, vamos pensar que no nosso pé nós temos muitas articulações, muitos ossos, muitos ligamentos, né? A musculatura. Então, assim, é algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? Precisa estar muito fortalecido, precisa estar protegido. Porque vamos pensar, o que eu falei um pouquinho lá no início. As ginastas saltam e para saltar elas precisam do pé tanto para sair quanto para aterrissar, né? E nos equilíbrios ela precisa ter um tornozelo firme, um tornozelo muito fortalecido para aguentar, né? Para manter ela, né? Eu não estou falando que é só isso, mas hoje nós vamos falar exclusivamente dos pés. Então a importância do pé da ginasta estar preparado para estar bem e executar bem de maneira adequada esses exercícios. Os saltos, então, que eu falei, a saída e a aterrissagem. Durante os equilíbrios, né, nós temos equilíbrios em relevé, né, que é na meia ponta, e equilíbrios com o pé inteiro no chão. Mas você concorda comigo, vocês que estão aí, coloca aí nos comentários, vocês concordam comigo que mesmo a ginasta fazendo com o pé todo no chão, ela precisa ter esse pé fortalecido para que ela não desequilibre na hora do equilíbrio, por mais que ele seja com o pé inteiro no chão, né? Para que ela não fique assim, ó, balançando esse pé, né? Para que ela tenha um pé firme no chão, para que os dedos realmente, né, fiquem firmes no chão no momento que ela faça o equilíbrio. Nós temos equilíbrios na ginástica, que são os fouettés italianos, né, que as ginastas fazem mostram a forma de um equilíbrio, depois elas passam pelo plié, lança a perna e faz uma outra forma de um equilíbrio. Então tudo isso passa pela articulação do pé, então isso é muito importante, tá? E falamos dos saltos, dos equilíbrios e dos pivôs, das rotações, né? Se para um equilíbrio eu preciso ter um pé adequado, né? Imagina para um pivô, onde a ginasta vai estar girando sobre a meia ponta, né? E precisa dessa estabilidade.
né? Então nós, enquanto treinadoras, professores de ginástica rítmica, nós precisamos ter essa atenção. E muitas vezes quando a gente pensa em trabalhar equilíbrio, em trabalhar, vou melhorar porque minha ginasta não está conseguindo ficar naquele equilíbrio, por exemplo, não está conseguindo manter, né, a forma fixada. Às vezes o que a gente pensa é só colocar a ginasta lá na barra ou apoiada na parede, né, dependendo de onde você trabalha, para ela fazer relevé, subindo na meia ponta, né? E isso não é o suficiente, né, para fortalecer. Vai ajudar? Com certeza. Vai fortalecer a panturrilha para que ela fixe, né, fique mais no equilíbrio, fixe a forma do equilíbrio, com toda certeza. Mas a gente precisa de outros trabalhos, tá? E pensando que nós temos aí o nosso pé com tantos ossinhos, né? Tô mostrando a mão aqui, mas é o pé. Mas vendo que a gente tem o pé aí com tantos ossinhos, então isso é preocupante, é muito fácil de se lesionar. A gente fez um estudo muito legal desse livro, né? Que que falava muito das prevenções de lesão e falava assim também de quais eram, né, as lesões das ginastas. E o pé e tornozelo está entre as lesões que mais acontecem, né, dentro da ginástica. Então, olha a importância disso, né? Olha a importância dessa informação, de nós estarmos cuidando e prevenindo as nossas ginastas. Porque se a minha ginasta tem um pé fortalecido, né? Se a minha ginasta tem um pé, uma articulação protegida, uma articulação forte, uma articulação firme, até no momento dela torcer um pé, às vezes, né, acontece. Pode acontecer com a gente, né, que não treina mais, com nós, professores, que às vezes estamos caminhando e a gente pode torcer o pé e machucar e cair, né, e acontecer algo pior. Mas se a gente tem uma articulação preparada, uma musculatura, ligamento, tendão preparado, a lesão vai ser menor. Então a gente tem que pensar que com esse fortalecimento, com a proteção dessas articulações, ainda a gente tem mais esse benefício de no momento que se porventura aconteceu uma lesão, um entorse, né, de tornozelo ali no pé, essa ginasta, o dano vai ser menor, né? Então tem só benefícios a gente prestar atenção nesse trabalho dos pés, tá bom? E como que a gente pode fazer esse trabalho dos pés, né? Que eu tô falando para vocês aqui. Como que a gente pode fazer? Uma forma que eu, Luana, gosto de trabalhar com as minhas ginastas e com uma linguagem que elas possam entender, eu falo sempre para elas que o nosso pé é dividido em duas partes, né? A gente sabe que são mais partes, mas eu falo para as minhas ginastas que ele é dividido em duas partes para que elas possam entender, porque eu gosto de trabalhar ele dividido para que fique mais fácil a conscientização corporal delas. Então eu falo para elas assim, que o nosso pé é dividido em duas partes. A primeira parte são os dedos, né? Então os dedos dos pés é a primeira parte. A segunda parte é o colo do pé, tá? Então eu trabalho essas duas partes separadas. Por quê? Porque é mais fácil da criança assimilar essas informações, tá bom? Então, como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, quando eu tô falando lá dos dedos, né? A gente tem aqueles exercícios, né? Que são exercícios acessórios, que a gente trabalha muito com a caneta. Não sei se vocês viram aí essa semana, na semana passada também eu trabalhei com as minhas alunas aqui no projeto, né, no projeto Professora Luana aqui em Palotina. Eu trabalhei bastante com elas e andei postando aí nos stories alguns exercícios das crianças tentarem pegar a caneta só com os dedos, com o lápis ali, como a Iris está falando, ou as crianças podem tirar a sapatilha às vezes e trabalhar, né, pegar a sapatilha com o pé, só com os dedos.
A meia pode ser, que também é fácil de trabalhar. É um jeito de eu estar estimulando apenas ali as falanges, né? Tá trabalhando os dedos. Então, para ficar fácil delas entenderem, eu uso essa nomenclatura, essa forma com elas, tá? Então, trabalho bastante os dedos, assim elas entendem, né? E quando elas trabalham ponta de pé, também trabalhar só os dedos, fazer, né, ponta flex só com os dedos. É muito importante. E quando você explica isso para a ginasta e ela consegue assimilar, ela consegue entender, quando ela faz, é mais fácil. E também se ela vê uma ginasta, uma aluninha ali, uma colega da turma fazendo, ela consegue, fazendo errado, ela consegue perceber, né? O que a gente sabe é muito mais fácil de se perceber, tá bom? E quando a gente fala do colo do pé, como que a gente pode trabalhar esse colo do pé, né? Forçar para ganhar essa amplitude aí, né? De melhorar a ponta do pé. Como que a gente pode fazer isso? Aqueles exercícios que a maioria que tá aqui conhece, que é onde a ginasta fica de joelho, né? Coloca a mão atrás do bumbum e entra com os dois pés na pontinha, né? Ali a gente tem que tomar um certo cuidado, porque as ginastas não podem separar os calcanhares. Por que não pode separar o calcanhar? Porque senão eu vou estar forçando meu pé em andedã, né? Então eu preciso estar com esse pé totalmente colado para que eu esteja forçando realmente a parte da frente do pé, aqui o colo do pé, para que realmente eu esteja ganhando essa amplitude. Esse exercício não é um exercício que, por exemplo, eu que trabalho com escolinha, não é um exercício que eu passo para as turmas das menores, né? Porque justamente por isso elas ainda não têm essa consciência, mais difícil para elas assimilarem, manter esse pé fechado, colado. Até porque vai doer, né? Tá forçando, está abrindo, né? Tá fazendo esse grau de amplitude aumentar. Então, o que elas querem? Elas querem sair dessa posição. Então, o que elas fazem? Normalmente, elas abrem o calcanhar. E quando elas abrem o calcanhar, é muito possível que elas possam até se machucar, dependendo do jeito que isso é feito. Então, tem que se tomar cuidado. Com as crianças menores, de escolinha, por exemplo, não é interessante fazer esse exercício, né? E com as que são um pouquinho maiores, quando eu faço de uma por uma nas primeiras vezes, seguro o calcanhar delas e seguro o pé delas. Você pode estar apoiando o bumbum delas também para que elas não soltem todo o peso, que aos poucos elas vão sentindo. E é interessante que você não deixe ela por muito tempo ali, principalmente no começo, né? Que seja pouco. Então, quando a ginasta entende que ela tem um colo de pé para trabalhar e os dedos para trabalhar, quando você pedir para ela fazer a pontinha do pé, o cérebro dela já vai pensar de forma diferente, porque ela entendeu que ela tem duas coisas para esticar, para ficar uma ponta bonita, né? Então, eu tenho uma aluna que falou assim: parece que eu tenho dois pés, prof. Né? Mas é porque é o jeito que elas interpretam, né? É o jeito que elas entendem, e a gente tem que entrar no universo da criança, né? Não adianta eu querer falar para ela que a falange, não sei o que articula, não adianta, né? Porque o tarso, metatarso, não adianta eu falar isso para ela, né? Então eu tenho que entrar no universo dela. Então eu gosto de trabalhar dessa forma, os dedos, o colo, e depois eu mostro para elas, por exemplo, o meu pé, a ponta do pé. Eu faço o colo do pé lá, bem bonitinho, e solto os dedos. E pergunto para elas, isso é ponta de pé? Não, prof. E depois eu faço ao contrário. Deixo o colo feio e pontinha de pé. Isso é ponta? Não. Então, o que é ponta? A gente tem que unir essas duas partes, o colo e os dedos. Aí eu tenho uma ponta de pé bonita,
tá? Então isso é muito importante. E quando a gente trabalha o colo dessa forma que eu falei aqui pra vocês agora, ajoelhada, né, com a mão apoiada lá atrás e levantando os joelhos, a gente também tá trabalhando pro relevé, né? Porque tá trabalhando o colo do pé, automaticamente vai melhorar o relevé também, tá bom? E quando a gente faz essa posição, que entra na pontinha assim com os dois pés colados, a gente pode fazer com a mão apoiada numa cadeira, a gente pode fazer com a mão apoiada na barra, na parede, né? Você pode segurar a mão da sua ginasta, ela pode subir e descer, né? Ela pode ficar lá em cima, ficar lá embaixo, depois sobe e desce, né? Então tem diversas formas que você pode estar trabalhando isso para ficar diferente, para você não forçar esse pé todo dia do mesmo jeito, né? E lógico que você não vai fazer isso todo dia, né? Mas quando você for repetir, então repita de uma forma diferente, para que fique não fique maçante para ela, tá bom? E uma coisa muito legal que eu gosto, uma forma muito legal de falar com as ginastas sobre a pontinha do pé, que o pé, elas devem ter o pé colado, mas os dedinhos delas, eles precisam estar separados. Depois que a ginasta já entendeu que ela tem o colo do pé, que ela tem os dedos, que ela tem tudo isso, que ela já sabe fazer a pontinha do pé, porque às vezes as nossas ginastas, elas não têm uma ponta ainda boa, bonita, né? Mas você percebe que ela tem consciência, que ela tenta esticar esse pé. A gente conhece as nossas ginastas, né? E você já sabe que ela tem consciência de fazer, ainda não tá tão bonita, mas ela tem consciência de esticar esse pé. Então é o momento de você falar para ela que os dedinhos delas devem ser separados. O pé, o colo do pé tá colado, mas os dedinhos eles devem ser separados. Por que os dedinhos separados? Porque isso já vai ajudar no andeor, né? E a gente sabe que o andeor, ele começa lá da coxa, né? A rotação lá no quadril, né? Que essa perna, ela tem que abrir pro andeor no quadril. Não adianta, né, ficar com a perna em andedã e querer que o pé fique em andeor. Isso não existe, né? Mas se eu tô fazendo trabalho de pé e eu consigo conscientizar a minha ginasta que ela deve separar os dedinhos, automaticamente, quando ela fizer o andeor na perna toda, o pé já vai ficar muito mais bonito, porque o dedinho já tá mais aberto, né? Os dedos já estão mais abertos, então ele se torna um pé mais bonito, uma perna mais em andeor. E isso dá muita diferença. Isso é um trabalho a longuíssimo prazo, né? Demora-se para construir um pé bonito, né? Demora. Tem crianças que já chegam para nós com super flexíveis, né? Com os pés bem alongados, que já tem uma consciência corporal, às vezes já participou do balé, às vezes já participou da dança, então fica mais fácil trabalhar. Mas, independente de qualquer coisa, esse trabalho tem que ser feito, tá? Outra coisa, o trabalho com elástico para os pés, ele é maravilhoso. O elástico que a gente usa na ginástica é aquele elástico fininho, que ele é bem largo, né? Ele é bem largo, mas ele é bem fininho, de espessura, tá? Então, de acordo, né, tem vários tamanhos, várias densidades, então dependendo do que você do tamanho da sua ginasta, da idade da sua ginasta, é o elástico que você vai usar. E esses elásticos, eles são excelentes para fazer trabalhos com os pés. Por exemplo, você não vai trabalhar apenas ponta flex, é o que eu estava falando antes. A gente precisa cuidar da articulação do pé da ginasta. Se a gente pensar nos saltos, uma articulação que a gente usa demais nos saltos, tanto para saltar quanto para aterrissar, a articulação do tornozelo. Como que eu posso trabalhar essa articulação do tornozelo para que a minha ginasta fortaleça esse pé? Então, eu posso pontinha de pé lá, né? Colocar o elástico aqui, tentar fazer a ponta do pé. Eu posso fazer o flex, colocar o elástico aqui e a ginasta trabalhar a ponta do pé. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer e que muita gente não trabalha
é que não é só ponta flex, não é só esse tipo de movimento que o meu pé faz. O meu pé também faz o movimento aberto e fechado. Esse movimento, ele é importantíssimo para fortalecer a lateral, as duas laterais do torno da perna que chega lá no tornozelo. Não adianta eu querer fortalecer apenas aqui, fazer assim com a minha ginasta. Eu devo trabalhar rotações do pé com elástico, tá? Essa resistência vai melhorar muito a articulação e vai proteger. Então eu trabalho rotação, eu trabalho ponta flex, eu trabalho só pro lado e pro outro, né? Então isso é muito importante, tá? A gente fazer esse trabalho aí de forma generalizada no pé, não só ponta flex, tá? E com o elástico a gente também pode trabalhar os dedos. Como assim? A ginasta faz a ponta e eu coloco da mesma forma, eu coloco o elástico lá na ponta e ela faz força só com os dedos. O colo do pé fica aqui e trabalho só os dedos. Assim, da mesma forma, coloco o elástico e a ginasta trabalha os dedos aqui, ó, para trabalhar os dedos, tá? Eu também posso trabalhar isso, tá bom? Então, isso é bastante importante. O trabalho com elástico, às vezes a gente não tem muito... Agora que a gente tá trabalhando bastante com elástico, né? Isso não é uma coisa que sempre se viu e se defendeu na ginástica, né? Mas é mais do que provado, né, que isso é um acessório essencial para os nossos treinos. Quando a gente fala desse fortalecimento, dos saltos a gente está falando, né, por causa do momento de saltar, né, de sair do início da fase de voo e para aterrissagem. Para os equilíbrios, né, a questão da estabilização do tornozelo. E para os pivôs também, estabilização do tornozelo, né? Um pé forte, um pé firme, ele possibilita que a ginasta fixe o equilíbrio por mais tempo, né? Que ela consiga girar, que ela consiga ficar mais tempo no pivô. Não tô dizendo que é só isso, né? Volto a dizer, não é só isso que faz um equilíbrio, né? Mas é um fator crucial para o equilíbrio, tá bom? Uma coisa que eu queria falar para vocês é a questão da consciência corporal. Quando a gente fala do trabalho dos pés, conforme as ginastas vão treinando, vão melhorando isso, elas vão se conscientizando da importância de se ter um pé bonito, de estar o tempo todo com esse pé ativado, né? Contraído, que se tenha uma ponta de pé bonita, né? Aos poucos a gente vai ganhando isso. Como tudo na ginástica é lento, né? O trabalho é lento, dos pés não é diferente, né? A gente precisa trabalhar sem pensar no curto prazo. Ele é um trabalho a longo prazo. E para finalizar isso, fechar isso, eu gostaria de falar para vocês da importância maior ainda, que é a questão da prevenção das lesões, tá? Às vezes, a gente tem, assim como eu falei no estudo do livro, lá nós falamos da questão das lesões, existem muitas lesões no nosso meio, de lesões de tornozelo e pé, né? Da articulação do tornozelo e do pé. E se nós tivermos um tornozelo, um pé forte, firme, resistente, essas lesões, elas são minimizadas são muito minimizadas, né? Quando a gente fala de esporte de rendimento, de competição, que já não é saúde, né? É diferente, é algo a mais, né? Alto rendimento é diferente, é outra história, né? Aí é impossível não se ter algum tipo de lesão numa carreira, né, de alto rendimento. Mas quando nós estamos falando de um trabalho de escolinha, de promoção de saúde, a gente pode ganhar muito com as nossas ginastas se a gente cuidar disso, tá bom? Então agora
eu queria ver se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida. A maioria das perguntas que me veio na caixinha de perguntas que eu abri nos stories há um tempinho atrás, né, algumas horas atrás, foi relacionada mesmo a quando eu posso começar a trabalhar com os pés. Então, para reforçar essa resposta, não existe um momento para se começar a trabalhar os pés. Os pés, eles devem ser trabalhados todos os dias, desde o início dos treinamentos, né? E quando a gente consegue colocar isso de uma forma segura, de uma forma eficaz no trabalho de base, as nossas ginastas crescem dentro do esporte com um pé bonito. Você faz o crescimento dessa ginasta se estender até o pé, né? Porque a gente precisa desenvolver a ginasta de uma forma global e os pés entram aí também, certo? Deixa eu ver o que a Iris está falando. É difícil, né, a conscientização das meninas, por exemplo, na aterrissagem de um salto. Tenho dificuldade. Iris, e quando a gente fala de salto, é bastante importante a gente falar para as nossas alunas que aquilo que eu já falei para vocês algumas vezes aqui, eu acho que eu já falei, acho que eu falo no curso, que isso é muito importante. A questão de você ensinar a ginasta como sai e como chega do salto, né? Porque assim, quanto mais informação ela tiver de como é para ser feito, melhor, né? Quanto mais informação ela tiver, melhor, tá? Então assim, é difícil mesmo elas entenderem, né? A consciência corporal delas, elas demoram para adquirir. E na aterrissagem do salto, que a gente já tá falando, muitas delas caem com o calcanhar no chão, né? Esse impacto vem todo pra coluna, né? Ali a lombar. Então, assim, a gente tem que tentar conscientizar elas o mais cedo possível. Por isso que o trabalho lá na base é tão importante, né? Às vezes a ginasta tá lá no juvenil e tem um pé horrível. É muito difícil você conseguir consertar esse pé. Se a ginasta já compete, às vezes, há uns 6 anos, não tem como, né? É muito difícil. Vamos ver o que a Verônica falou. Luana, recebi uma aluna no início do ano com a pisada para dentro, mas não conseguir dar continuidade no trabalho devido à pandemia. Ela chegou a mim por indicação médica para melhorar a pisada. Ô, Verônica, que você tá falando da questão da pisada, o pé em andedã, é isso? Esses exercícios com elástico devem ser feitos. Queria saber se você já teve aluna com essa dificuldade e obteve melhoras. Sim, Verônica, esse trabalho com os elásticos, eles são excelentes, tá? Para quem trabalha para quem pisa para dentro em andedã, né? Uma coisa que você tem que prestar atenção é assim, às vezes a ginasta, você precisa olhar ela de pé, de frente assim. Às vezes a ginasta, ela tem a perna retinha e quando chega no pé, ele fica torto, né? Tem ginastas que às vezes a perna vem em andedã lá de cima, lá da coxa. O joelho é pra dentro, daí o pé é pra dentro também. Então tem que ver tudo isso, né? Porque às vezes você não pode trabalhar só o pé, às vezes você vai ter que trabalhar a perna toda, né? Então esses exercícios com elástico, eles são maravilhosos. Para quem tem o pé chato, né, aquele pé plano, para quem tem o pé plano, os exercícios com a caneta são muito bons. Aquele de com a caneta não, com a meia, aquele que você puxa toda a meia. Para essas ginastas dá pra gente pegar toalha, né? Toalhinha, aquelas toalhinhas que elas usam nos treinos, aquelas toalhinhas de lanche, né, de escola. Aquelas toalhinhas, elas estão em casa, agora elas podem fazer com toalha de rosto, né, que elas têm que, faz ela, por exemplo, aqui tá a toalha, ela coloca o pé aqui, ela vai ter que puxar essa toalha toda apenas com o pé, né, então esses exercícios são muito bons pra melhorar o pé, tá, então a gente pode corrigir algumas coisas, melhorar outras. Deixa eu ver o que a aluna falou. O que a Iris falou, eu tenho uma aluna, Verônica, que percebeu uma rotação de pé que vem das pernas. Ah, exatamente o que eu tinha falado, conversei com a mãe, ela levou no ortopedista. É muito importante, por exemplo, eu tenho a minha filha,
que ela tem, a minha filha mais velha, ela tem um pé um pouquinho mais chato que o outro, né? Então eu já levei no ortopedista quando ela não tinha ainda nem 3 anos e ela falou assim pra mim, ó, se não melhorar até ela ter 4 anos, aí a gente vai precisar usar uma palmilha, né? Pra corrigir ali a pisada. Mas eu levei ela depois e isso tinha melhorado, né? Então, às vezes, dependendo da idade da criança, algumas coisas vão melhorando, né? Porque como a gente tem alunas muito novas, às vezes a gente percebe essas coisas, às vezes as mães nem perceberam, né? Então, uma coisa, gente, que tem a ver também é a questão de sentar em W, né? Por quê? Quando a ginasta senta em W, ela tá promovendo um andedã lá da perna, desde da coxa, da articulação coxofemoral. Vocês concordam comigo? Quando a ginasta senta em W, com as duas perninhas para trás, né? E quando nas minhas aulas, é uma coisa que eu bato muito em cima da questão de sentar em W, porque as crianças, assim como eu falei, né, a gente tem as meninas que começam muito novas, então elas acabam vindo pra gente com essas manias, né, então a gente precisa tirar. Isso daí é uma coisa que reflete no pé, né, as crianças sentadas em W, então é uma coisa que eu falo pra elas e eu explico pra elas. Eu não tenho como usar, né? Que nem eu falei pra vocês, eu entro no universo delas. Eu falo pra elas assim que quando elas crescerem, elas podem ter um probleminha no joelho, na perna, no pé, porque elas sentaram daquela forma, né? Eu explico pra elas, por exemplo, que o nosso joelho, ele só tem 2 movimentos, né? Que é de dobrar e estender. Não existe outro movimento para o joelho. O joelho dobra e estende, ele não faz outra coisa. E quando você tá com a perna em W, tem uma rotação da articulação do joelho, né? Então, esses dias eu fui tentar sentar daquele jeito para mostrar para elas, gente, que dor no joelho, é impossível, né? Então, assim, pensa, eles novinhos, né, com tudo para se formar ainda, para fortalecer. Então vai muito da gente cuidar isso, né? É bastante importante. E o sentar em W reflete no pé, né? A Iris falou que o ortopedista só falou que a ginástica pode ajudar. Sim, eu quando criança sentava muito assim. Iris, você sentava assim em W? E também eu tenho um caso de uma ginasta que anda no relevê, o tempo todo fica no relevê, então ela tem o tendão do calcâneo super encurtado, né? Então o ortopedista também fala da ginástica, por quê? Porque a gente trabalha bastante alongamento, a gente fica muito no relevê, fica, claro, né? Mas a gente também trabalha muito alongamento, e ali a questão do tendão do calcâneo, ela precisa alongar, né? Então são vários casos para vocês verem a importância, né, de se ter esse olhar atento para os pés, tá bom? E te deu problema, Iris, sentar assim? Não adianta, reflete, né? A gente precisa ir avisar as meninas o quanto antes. E é muito engraçado que quando a gente explica isso para elas, e quem tá mais acostumado a sentar assim, né? Quando senta assim na aula, tem umas 10 que fala, prof, né? Olha a fulana sentada, olha a fulana sentada com a perna para trás, fulana, né? E elas falam assim, é muito legal isso, porque elas têm consciência. E esses dias foi muito engraçado, deixa eu contar pra vocês, que eu tava na aula e uma das meninas estava sentada assim. Daí eu falei pra ela assim, escuta fulana, você pode sentar assim? Não tem problema nenhum? E daí uma outra aluna da turma falou pra ela assim, a minha mãe falou que eu vou ter um problema muito sério, mas ela falou tão séria, assim, a minha mãe falou que eu vou ter um problema muito sério se eu ficar sentada desse jeito, eu nunca mais sentei, né? E daí ela falou, daí eu falei assim, gente, ó, né, que bom, e daí eu fui conversar com essa mãe, né, pra saber, e essa mãe é uma fisioterapeuta, né, então ela falou que
explicou para a filha dela, porque a filha dela sentava assim em casa, então ela explicou, né, que não pode, porque depois pode se ter um problema. E na aula eu falei a mesma coisa, então é importante, né, a gente reforça e quando acontece, já aconteceu comigo, de perceber alguma coisa, né, alguma coisa nas crianças e chamar o pai para conversar. É a melhor coisa que a gente faz, né? Muitos pais, alguns pais já percebiam, já tinham procurado a ajuda médica, né? E daí muitos médicos indicaram a ginástica, né? E mais alguns pais não percebem, né? Se tem algum probleminha nesse sentido, né? Acha que é normal, ela tem o pé um pouquinho para dentro, mas tudo bem até certo ponto, né? Quando a criança está se desenvolvendo, ali está crescendo, tudo bem, é normal, até certo ponto, assim como disse, como a gente já falou aqui, né? Então, é a mesma coisa minha filha, quando eu percebi que eu vi que o pé dela tava muito chapado no chão, assim, ó, pé muito torto. Torto não, muito chato, né? Aquele pé chato. Eu levei pra médica, por quê? Porque eu vi que não tava certo, tinha alguma coisa errada. Mas aí a médica falou, é justamente o que eu tô falando pra vocês. É normal até certo ponto, né? A criança tá se desenvolvendo, vai muito dos calçados que usam, vai muito do estímulo. Será que essa criança ela anda descalço? Ela anda na grama, ela anda na terra, ela anda na areia, né? Então, assim, tem tudo isso. É um conjunto de coisas, né, que a gente tem que pensar para levar em consideração. E a gente vê tudo que é importante, né, e tudo que às vezes possa que é importante que possa ter algum efeito lá na frente. Então a gente comenta com os pais, né, com os responsáveis, para que eles tomem as devidas providências, né? Gente, estamos encerrando. Cuidem dos pezinhos das ginastas de vocês. Vamos pensar em fortalecer esses pés, vamos pensar em proteger essas articulações. Vocês que trabalham com ginástica rítmica, que são, né, nós somos professoras de educação física, nós sabemos de tantos ossinhos, ligamentos, tendões, musculatura que tem ali, tantas articulações que a gente precisa cuidar com muito carinho, porque às vezes a gente quer ensinar um salto para nossa ginasta. A gente quer que a nossa ginasta faça um salto. Gente, mas se ela não tá preparada para fazer esse salto, não ensina. Não ensina. Vamos tomar cuidado também com o piso, né? No que você dá aula, né? Tomar os certos cuidados que precisam ser tomados, né? Às vezes alguns exercícios é melhor serem feitos de tênis, né? Depende do treino que você vai fazer. Mesmo agora na quarentena, né? Nesse momento de pandemia, que se você for colocar alguma coisa para sua ginasta fazer em casa, tome cuidado, né? Vamos cuidar dos pezinhos delas. Às vezes elas precisam, por exemplo, elas só vão saltitar com corda. Você montou um treino lá que elas vão fazer corda, vão não sei o que. Peça para ela fazer de tênis, né? A gente não conhece a casa de cada uma. Por que não pôr o tênis? Né? Não tem problema nenhum. A gente, às vezes, tinha essa quarentena quebrou muito tabu, eu acredito, né? Às vezes a gente tem assim, não, tem que fazer de sapatilha. Não tem que fazer de sapatilha. Tem que fazer com o que é bom pra ginasta, né? Com o que é bom pra articulação, com o que que não ofereça risco para essa ginasta. Tá bom, gente? Quero agradecer de coração vocês que estão aqui. Muito obrigada pela presença, tá bom? Obrigada pelas perguntas, né? Os comentários aqui. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, né? É um assunto muito importante. Vamos cuidar dos pezinhos das nossas ginastas, né? Eles são muito importantes, né? Às vezes a gente tá tão cansada,
Às vezes eu digo a gente assim que trabalha o dia todo, tá tão cansada, não tem vontade de chegar em casa, erguer um pouco as pernas, chegar em casa, quem tá trabalhando fora agora, né? Mas assim, mesmo em casa, você tá trabalhando muito, erguer um pouco as pernas, porque os pés estão cansados, os pés estão inchados. Imaginem as nossas crianças que às vezes treinam a tarde inteira e elas estão a tarde inteira no relevé, elas estão a tarde inteira fazendo saltito, elas estão a tarde inteira fazendo salto, elas estão a tarde inteira fazendo chassé, né? Elas estão saltando, rolando. Então, imaginem os pés delas. Então, vamos tomar cuidado, vamos ser muito responsáveis nesses treinos, né? Pra gente cuidar e ter aí, lembrar do que a gente sempre fala aqui, do que eu sempre defendo com vocês, que é a questão de nós olharmos primeiro para o ser humano, né? Quando a gente olha primeiro para o ser humano e não apenas para a ginasta, a gente vira uma chave, né? E a gente tem um olhar diferenciado, tá bom? Um grande beijo e até quinta-feira da semana que vem no Bate-Papo com a Lu, tá bom? Beijão, gente! Tchau, tchau!